Saudamos todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Bom estarmos na presença do Senhor nesse dia feliz de sábado. É um dia especial. O sétimo dia sempre é um dia especial. O sétimo nunca é um número comum. Por isso o sábado não é um dia comum. Deus tem algo a ver com o 7. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir que Deus mais uma vez esteja conosco. Quanto mais orar, melhor. Oremos ao Senhor. Pai amado, aqui estamos na Tua presença, em busca da Tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo, ao abrirmos a Tua palavra. O Senhor fale ao nosso coração. Venha logo, querido Jesus. Estamos com saudades do nosso irmão e Salvador Jesus. Em nome de Jesus pedimos, Pai, envia o Teu Filho, envia também sobre nós o Espírito Santo nessa hora. Obrigado, Pai. Amém. Você está com saudade de Jesus? Saudade nós temos daqueles a quem amamos. Se você ama uma pessoa, você quer estar com ela, perto dela. Quanto é esse amor que você sente por Jesus? Quão grande e quão forte é o seu desejo de ver Jesus voltar? Você já chorou de saudade? Provavelmente você já tenha chorado de saudade. Mas você já chorou de saudade de Jesus? Você já chorou clamando e pedindo: Jesus, venha logo, por favor, venha logo. O profeta João, discípulo amado, não poderia terminar de uma maneira mais feliz a Bíblia, da maneira como ele terminou, Apocalipse capítulo 22 e o verso 20. Apocalipse capítulo 22 e o verso 20, a Bíblia termina dizendo: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Paulo clamava pela volta de Jesus, João clamava pela volta de Jesus, Pedro clamava pela volta de Jesus. Este é o sonho do cristão. Quão forte é o seu desejo de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus? Muitas vezes eu tenho perguntado ao meu Deus: por que esperar tanto, Senhor? Por que esperar tanto? Venha logo. Queridos, em Mateus capítulo 25, nós encontramos uma parábola contada por Jesus, conhecida como a parábola das 10 virgens. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Essa parábola mostra um grupo de 5 virgens chamadas prudentes e outro grupo de 5 virgens chamadas de loucas. Interessante que na Bíblia a palavra louco, esta noite pedirão a tua alma, e a outra vez em que a Bíblia usa a palavra louca ou louco está aqui em Mateus 25. 5 virgens loucas. Louco, louca. Na Bíblia o louco não é aquele que perdeu a sanidade mental. Quando você lê a Bíblia, você percebe que, aos olhos de Deus, louco é aquele que não está preparado para a chegada do esposo. Esse é louco, que não se prepara para a volta de Jesus. E em Mateus 25, verso 1 a 5, nós lemos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Por que loucas? Porque não tinham o Espírito Santo, eram membros da igreja, eram cristãos, mas não eram batizados pelo Espírito Santo. Você se preocupa com o batismo do Espírito Santo? Ou você acha que o batismo do Espírito Santo acontece na vida do cristão? Uma vez eu vi que saiu uma literatura da igreja dizendo que todos os que são batizados na igreja, que se tornam membros da igreja, são batizados pelo Espírito Santo.
Isso é banalizar o batismo do Espírito Santo. Nós não podemos banalizar o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo não é algo automático que acontece na vida daqueles que se batizam nas águas e se tornam membros da igreja. É algo mais, precisa muito jejum e oração e busca para que você chegue ao batismo do Espírito Santo, para que você seja coroado com esta bênção que Jesus disse para os discípulos que já eram batizados nas águas, para os discípulos que já tinham andado com ele 3 anos e meio, e Jesus disse: vocês ainda não foram batizados pelo Espírito Santo, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo, e então sereis testemunhas. Vejam que o batismo do Espírito Santo não aconteceu no batismo das águas, na vida dos discípulos, e não aconteceu também sem busca, sem oração. Aqui eu tenho o filho do pastor Arnaldo Henrique, conhecido como o pastor do Espírito Santo, pastor Arnaldo Henrique. Queridos, a Bíblia chama de louco aquele que vive a vida cristã sem ter a sua lâmpada cheia do óleo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não será derramado sobre a vida daquele que ainda vive pecando pecados conhecidos. A única coisa que pode impedir o batismo do Espírito Santo na minha e na sua vida é a prática de pecados que nós já conhecemos, que são conscientes, que são familiares a nós, são pecados de estimação. Isso bloqueia o batismo do Espírito Santo na sua vida, na minha. Se você quer receber o batismo do Espírito Santo, você precisa romper com o pecado, quebrar o seu hábito de pecar pecados conhecidos. Só assim nós podemos crescer na vida cristã, avançar na estrada da santificação e chegarmos um dia à glorificação, quando rompermos com os pecados conhecidos, pela graça de Deus. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantas tosquenejaram? Quantas adormeceram? Todas. Em que situação está a igreja de Laodiceia? Nós sabemos que o termo igreja de Laodiceia é um termo profético aplicado para a igreja adventista, mas também aplicado para a igreja cristã da última geração, mas especificamente a igreja adventista do 7º dia. E qual é a situação da igreja de Laodiceia? Rico sou, de nada tenho falta, e não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, vestidos brancos para que te vistas, e olívio para que uses os teus olhos. O Espírito Santo. Queridos, a Bíblia diz que todas tosquenejaram. A situação da igreja de Deus no tempo do fim não é uma situação louvável, mas é deplorável, porque todos tosquenejaram. Você vai de norte a sul, leste a oeste, você vai encontrar igrejas vazias nas quartas-feiras, vazias nos cultos de domingo, vazias na escola sabatina. E aqui não é diferente, a escola sabatina também tinha bem menos pessoas. Esse é o costume, esse é um hábito ruim de não vir à casa do Senhor. Para quê? Não precisa. Esse é o estado de Laodiceia, mornidão. Hoje nós precisamos acordar para o tempo em que estamos vivendo. Se você já dormiu no passado, lembre-se que agora não é tempo mais de dormir. Se você está aguardando o trem ou o ônibus das 8, você não pode dormir 10 para as 8, 7 e meia. Se o trem ou o ônibus das 8 está para chegar, você não pode dormir. Aliás, não é prudente dormir. Mas o trem das 8, que não chegou às 8, você agora está esperando que ele apareça a qualquer instante.
8:1, 8:2, 8:5, 8:10. Agora é que não é hora para dormir mesmo. Antes até poderia ter tirado uma soneca, mas agora não, porque agora já passou da hora. Agora já não tem tempo mais pré-determinado. A qualquer momento pode chegar. Queridos, já passou da hora de Jesus voltar. Na nossa maneira de ver, na nossa maneira de entender, na mente de Deus não. Mas não é hora de dormir agora, porque nós já avançamos dentro do 7º milênio. Nós já estamos 8 anos dentro do novo milênio. Não é hora mais de dormir, é hora de acordar, de encher as nossas lâmpadas. Tiago White falou com um homem, e esse homem narrou um sonho que ele teve, dizendo: olha, eu sonhei, e no sonho eu estava passando em frente à igreja, e eu vi Satanás deitado no muro da igreja, dormindo. E eu cheguei até Satanás e cutuquei e disse: Satanás, você está dormindo? Isso não é próprio do seu nome, porque você é uma pessoa ativa, sempre trabalhando e correndo para cá, para lá, mas você está dormindo. E ele apontou para a igreja e disse: eles também estão dormindo. Enquanto todos lá dentro estiverem dormindo, eu também posso tirar uma soneca. E continuou dormindo. Qual é a condição da igreja no mundo hoje? Dormindo, sem o óleo do Espírito Santo. Nós já temos ouvido tantos sermões sobre a volta de Jesus. Nossos avós, bisavós já falaram tanto da volta de Jesus, que falar da volta de Jesus não mexe com as pessoas, não toca. Queridos, pregar sobre a volta de Jesus no começo do 7º milênio, 2008, é o início de um novo milênio. É diferente do que pregar a volta de Jesus em 1900, ou 1950, 1980, 1995. É diferente. Porque Jesus Cristo não voltaria antes do 7º milênio. Por que não? Porque Deus planeja as coisas. Deus é um Deus que planeja. Deus é um Deus organizado. Deus não faz as coisas sem pensar, planejar. Deus tem um tempo para a volta de Jesus. Existe o dia e a hora da volta de Jesus. Existem aqueles que preferem pensar que não existe o dia e a hora da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que existe o dia e a hora. Nós não sabemos, mas existe. Existe o dia e a hora. E o dia e a hora não será adiantado, e o dia e a hora não será atrasado. Jesus Cristo, na primeira vinda, não veio antes do tempo, não nasceu prematuro. Jesus Cristo também não passou do tempo. A Bíblia diz em Gálatas 4 que, vindo à plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Jesus não nasceu antes ou depois, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. A primeira vinda de Jesus é um símbolo da segunda vinda de Jesus. Jesus não voltará antes ou depois, ele virá no dia que está na mente do Pai. Jesus Cristo disse naquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Mas existe o dia e a hora, e Deus não nos deu a conhecer o dia e a hora. Mas no mesmo capítulo que fala sobre o não saber o dia e a hora, fala dos sinais dos tempos. E Jesus disse: vocês olhando para a figueira sabem se está perto o verão ou não, que vocês veem os brotos brotando. Vocês dizem: está chegando o verão. Assim vocês poderão também saber o tempo da volta de Jesus. Nós não estamos preocupados em marcar data para o dia e a hora da volta de Jesus, mas nós estamos preocupados em saber o tempo em que vivemos. Isso Deus nos deu a saber. O tempo da volta de Jesus. Deus não é atrasado, Deus não é adiantado. Todas as coisas Deus faz no devido tempo, com planejamento. Mas Jesus disse: haverá um atraso intencional. Existe o atraso do atrasado, existe o atraso do relaxado, do desorganizado, e existe o atraso do planejado atraso.
A parábola diz: tardando o esposo, todos dormiram. Jesus está dizendo que o esposo vai tardar. O esposo não virá na hora em que todos pensam. Queridos, Jesus está dizendo que existe uma tardança intencional na mente de Deus. Isso quer dizer que Jesus não viria exatamente quando todos esperavam. Quando é que todos esperavam a volta de Jesus? Houve um excitamento mundial. Livros, filmes foram escritos em torno dessa data, do ano 2000. Na passagem do milênio, as pessoas não dormiram. Milhões ficaram acordados vendo o que iria acontecer. Com os computadores, lembram-se vocês? Com os computadores, o que vai acontecer? Livros foram escritos, filmes foram feitos, e não aconteceu nada. Mas foi a virada do milênio. Nós saímos do 6º milênio e entramos no 7º milênio. O ano 2000 foi um ano que criou muitas expectativas, euforia, apavoramento. Mas o ano 2000 passou e nada aconteceu. E agora o mundo está chamando esse milênio novo de o 3º milênio. Eu vou explicar para vocês por que eu não gosto dessa expressão 3º milênio. Seria o mesmo que chamar o sábado do 7º dia, chamá-lo de o 3º dia da semana. Você ficaria feliz? Se daqui para frente ninguém vai chamar-se de o 7º dia, chamasse o sábado, o 3º dia da semana, e a pessoa então poderia provar para você: vou provar para você que o sábado é o 3º dia da semana, quinta, 1º dia, sexta, o 2º dia, sábado o quê? O 3º dia. Não, o sábado é o 3º dia da semana. Mas queridos, por que o mundo hoje conhece este milênio como o 3º milênio? Porque eles começaram a contar do 5º milênio para frente. 5º, 6º. Começaram no 5º, né? 1º, 2º, 3º. Mas na Bíblia, esse não é o 3º milênio. Na Bíblia, este é o 7º milênio. Deus não trabalha em ciclos de 3, Deus trabalha em ciclos de 7. O número 7 é um número sagrado para Deus. O 3º milênio esconde uma verdade. 7º milênio expõe uma verdade. Porque Deus trabalha em ciclos de 7. Toda a Bíblia revela a maneira como Deus trabalha em ciclos de 7. Muitos não estão apercebidos que realmente existe algo espetacular em relação ao ano 2000, e que o milênio no qual estamos vivendo não é um milênio comum. Pregar sobre a volta de Jesus hoje é pregar da volta de Jesus a poucos passos da volta de Jesus. Podemos ouvir os passos da volta de Jesus, passos de um Deus que está voltando. Na lição da escola sabatina, nós estudamos que o sumo sacerdote, quando saía do dia da expiação, ele tinha as campainhas nas suas roupas, para que o povo lá fora ouvisse quando ele caminhava, e eles ficavam contentes. O sumo sacerdote é Jesus, e o santuário é o do céu, e o juízo que começou em 1844 está para terminar, e o sumo sacerdote está para sair, e nós podemos ouvir o tilintar da sua veste. É o tilintar de que ele está se movendo para voltar à terra, para buscar aqueles que o amam. Queridos, esse início do 7º milênio é o tempo da volta de Jesus, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Sempre que a Bíblia fala do 7º dia, ou do 7º ano, ou do 7º milênio, está falando de algo especial. O Apocalipse foi escrito todo em ciclos de 7. Você vai encontrar no Apocalipse 7 igrejas. Por que não 8? Você já parou para pensar? Por que não 8 igrejas? Por que 7? Por que o candelabro tinha 7 lâmpadas?
O exército caminhava e os sacerdotes iam na frente, eram 7 trombetas. Jericó, Deus pediu para que eles dessem volta 7 dias, dando volta em Jericó. Uma volta a cada dia. Mas no 7º dia, Deus disse: hoje é o 7º dia, hoje vocês vão dar 7 voltas. E na frente vão 7 trombetas. E quando completar a 7ª volta, vocês gritam, clamam. Você já parou para pensar por que Deus trabalha em ciclos de 7? Ele escolheu assim. Satanás trabalha em ciclos de 6. Número 6 é um número que identifica, que se relaciona com Satanás. O número 7 se relaciona com Deus. Como a mentira nunca está longe da verdade, não procure a mentira longe da verdade, porque ela está sempre bem pertinho da verdade. Por isso o número 6 está encostado no 7. Hoje existe no mundo um povo que guarda o 6º dia e um povo que guarda o 1º dia da semana. Os dois estão encostados no 7. A maior igreja do mundo guarda o 1º dia da semana. A segunda maior igreja do mundo guarda o 6º dia da semana. O islamismo guarda o 6º dia sagrado. E o romanismo, o 1º dia da semana. Os dois estão encostados no 7º. Por que eles não escolheram o 3º dia da semana, o 2º dia, o 5º dia? Porque está longe da verdade. A mentira não está longe da verdade. Mas o dia de Deus é o 7º. É o selo do Deus vivo. Queridos, o 7º nunca foi, nunca será um dia comum. O 7º dia, o 7º ano. Existiu um descanso semanal, existiu um descanso anual, e existe um descanso milenial na palavra de Deus. A Bíblia fala que o Apocalipse foi escrito em ciclos de 7 selos. Por que não 8 selos? 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 montes, 7 reis, 7 pragas. É coincidência? Não pode ser coincidência. Já na eternidade, o número 7 foi escolhido para ser o selo do Deus vivo. Na eternidade, antes de haver pecado, Deus escolheu o 7º dia para ser o selo do Deus vivo. Antes de Adão pecar, o 7º dia já era um dia sagrado para Deus. Gênesis capítulo 2. E em 6 dias fez o Senhor os céus, o mar e a terra. E ao 7º dia descansou, abençoou e santificou. E ainda não havia pecado. Satanás já tinha pecado, mas Adão e Eva ainda não tinham pecado. Queridos, o número 7 é um número especial para Deus. A Bíblia nos mostra esta verdade. O sábado semanal, o sábado anual, o sábado milenial. A Bíblia diz que para Deus, ou seja, na profecia, um dia é como um ano, na profecia bíblica. Mas, em se tratando, não de profecia, em se tratando de Deus, um dia é como 1000 anos, Deus diz. Isso está em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 9, diz assim: amados, não ignorem uma coisa, não ignorem, não esqueçam disso. O quê? Que verdade é essa que o Espírito Santo vai revelar? Que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para cada dia da semana da criação, de 24 horas, e a semana da criação foram 7 dias de 24 horas. Mas não ignorem, não esqueçam, que cada dia da semana da criação, de 24 horas, representa 1000 anos. E essa é a história do pecado na terra. Por quê? Porque Deus faz as coisas em ciclos de 7. A semana da criação não é somente uma semana de 24 horas, dias literais, certo? Mas é também uma semana de 7.000 anos. Quando todos estiverem dizendo, segundo Pedro 3, 4, quando todos estiverem dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem
como desde o princípio da criação? Deus responde: não ignorem isso, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim como Deus gastou 6 dias, e no 7º dia descansou, o pecado estaria na terra 6.000 anos, e no 7º milênio seria o descanso da terra. Isso é Bíblia, eu não estou inventando. Isso é o que cria Martinho Lutero, isso é o que cria Guilherme Miller. Essa era a pregação de J.N. Andrews, presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º dia. Essa era a pregação de J.N. Andrews, o mais famoso erudito e teólogo adventista na igreja pioneira. Isso era o que cria Ellen Goldwhite, Chuck White, Loborough, Haskell. Todos os pioneiros da igreja adventista criam na semana de 7.000 anos. E Jesus Cristo voltaria no início do 7º milênio. Você pode dizer: pastor, nós não podemos marcar a data da volta de Jesus. Ninguém está marcando a data da volta de Jesus. Jesus disse do dia e da hora ninguém sabe, mas Jesus não disse que do milênio ninguém sabe. Queridos irmãos, não saber o dia e a hora é uma coisa, não saber o milênio, give me a break. Você não sabe o milênio da volta de Jesus? A semana da criação de 7 dias, de 24 horas, é uma semana profética também de 7.000 anos. J.N. Andrews escreveu uma série de artigos. Ele escreveu uma série de artigos na revista Preview de Herald sobre a semana de 7.000 anos. Foi no dia 17 de julho de 1883 ao dia 21 de agosto de 1883. Nesse período, a revista Review and Herald publicou esses 6 artigos de Andrews, falando sobre, o título era A Grande Semana de Tempo, o período dos 7.000 anos determinados para o tempo da graça e do juízo da humanidade. Andrews dizia que, quando Deus criou a terra, Ele indicou o período de tempo que precisa transcorrer antes que venha o dia do juízo, o juízo final, quando todos os ímpios e Satanás serão destruídos. Deus designou que os primeiros 7 dias de tempo, semana da criação, para indicar o período determinado como graça e juízo da humanidade. Esse foi o que Andrews ensinou e Ellen White endossou. Você sabe que Ellen White, ela cita mais de 70 vezes nos seus escritos os 6.000 anos de pecado? Mais de 70 vezes ela cita a expressão 6.000 anos de pecado se passaram. Por 6.000 anos Satanás esteve em atividade. Por 6.000 anos, 6.000 anos, 6.000 anos. Por várias vezes Ellen White dá a entender que a atuação de Satanás seria de 6.000 anos, em que o 7º milênio seria o milênio de Apocalipse 20. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20 que teria um milênio em que Satanás seria preso e ficaria então nesta terra caótica, escura, se tornaria um abismo sem a luz do sol, ficaria preso neste planeta. Em Apocalipse capítulo 20, verso 1, nós lemos: e vi descer do céu, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Abismo é a terra sem forma e vazia. Nós não podemos inventar alguma coisa da nossa mente, temos que aceitar a Bíblia. Abismo na Bíblia é a terra sem forma e vazia. A terra antes do primeiro dia da criação era um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Agora a terra volta a ser um abismo, e Satanás será preso nesse abismo durante o 7º milênio. Satanás será preso durante o 7º milênio nesse abismo, e o povo de Deus estará no céu durante o 7º milênio. Então o que é que nós estamos fazendo aqui? Se o 7º milênio já começou, é para entendermos que Jesus está voltando. Porque se nós vamos passar o 7º milênio no céu, é hora de ir. Não podemos ir para o céu na metade do 7º milênio.
Porque nós vamos passar o 7º milênio no céu. Então é hora de ir no começo do 7º milênio. Deus trabalha ciclos de 7. Muitos têm evitado pregar essa mensagem com medo de cair no erro de marcar uma data para a volta de Jesus. Mas essa mensagem não tem a ver com o ano da volta de Jesus. Essa mensagem não tem a ver com o dia e a hora da volta de Jesus. Essa mensagem tem a ver com a proximidade da volta de Jesus. Na Bíblia existem 2 categorias de servos. Os 2 são servos do Senhor. Só que um é o servo mau e negligente que diz: tarde virá o meu Senhor. E outros são os servos prudentes que dizem: cedo virá o meu Senhor. Os que são servos negligentes que dizem: tarde virá o meu Senhor, dizem: essa mensagem é alarmista, não pode ser pregada, porque o povo vai sair da igreja pensando que Jesus está voltando. E daí, qual é o problema? Esse sermão está sendo feito para que você saia daqui com a cabeça cheia de que Jesus está voltando. E é tempo de despertarmos. Se você estiver preparado para a volta de Jesus, uma volta breve, qual é o seu prejuízo? E se Jesus demorar um pouco mais, qual é o seu prejuízo? Nenhum. Você está preparado para que Jesus volte hoje? Nós sabemos que Ele não vai voltar hoje, porque existem profecias a se cumprir. Existe um decreto dominical. Existe uma nova supremacia papal. Existem vários acontecimentos proféticos a se cumprir. Nós não sabemos o dia e a hora, queridos, mas nós precisamos viver na presença de Deus como se morrêssemos hoje. Embora Jesus possa demorar alguns anos ainda, mas Ele virá por volta deste tempo. No livro Grande Conflito nós temos, e está no boletim esse texto, que nós colocamos no boletim da igreja, esse texto, diz assim: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. Reflexão do boletim da igreja, o pensamento de reflexão, diz ali: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. Isto nos é exigido saber. Deus diz que é exigido de cada cristão saber o tempo da volta de Jesus, a proximidade da volta de Jesus, embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, porque o dia e a hora da volta de Jesus serão anunciados após o fechamento da porta da graça, quando os céus se abrirem e a lei de Deus for estampada no céu, e todos lerem os 10 mandamentos estampados no céu. Uma voz será ouvida no céu, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Mas a porta da graça já se fechou. Quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. O momento de nós conhecermos o tempo da volta de Jesus é agora. O tempo, não o dia e a hora. É exigido saber, diz o livro Grande Conflito. Demais, continua o pensamento, demais há ensinados que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Noé sabia o dia e a hora do dilúvio, porque Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vida do Filho do Homem. Então nós temos que entender muito bem o que aconteceu nos dias de Noé. O pastor Damarcos contou a historinha de Noé e a arca. Pense, Noé sabia o dia e a hora do dilúvio? Não, nós também não sabemos. Assim como foi naquele tempo, vai ser agora. Noé sabia a proximidade do dilúvio? Sabia. Ele terminou a arca. Ele terminou a arca. E depois que ele terminou a arca, o que aconteceu? Os animais começaram a sair da floresta, 2 em 2, macho e fêmea. Os animais limpos, 7 pares de cada um. Os animais imundos, 1 par de cada um, em fila, em ordem. Isso é algo sobrenatural, irmãos. Os animais entendem, os seres humanos não entendem o tempo.
do fim. E ao redor da arca existia uma multidão muito grande, multidão de gente. E eles, os animais, entraram. E depois dos animais entrarem, Noé ainda não sabia o dia e a hora do dilúvio. Aí Noé ouviu uma voz: Noé, agora entre você e a sua família. E Noé entrou na arca. Ele continuava não sabendo o dia e a hora do dilúvio. Mas era importante saber o dia e a hora? Não. É importante saber o dia e a hora da volta de Jesus? Não. O importante é saber quão próximo está a volta de Jesus, porque isso fortalece a nossa fé, nosso ânimo, nosso entusiasmo ao pregar sobre a volta de Jesus, que é uma doutrina que pouco se prega. Noé entrou com a sua família, e um anjo do Senhor fechou a porta, e ele continuou ainda sem saber o dia e a hora do dilúvio. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Noé falou para a sua família: olha, se eu conheço o meu Deus, se eu conheço o meu Deus, vai começar a chover no 7º dia. Vamos ver. Amanheceu o 7º dia, nada. E todo mundo disse: Noé, se eu conheço o meu Deus, vai começar a chover no 7º dia. Quando você lê a descrição que Ellen White faz do dilúvio, diz que o 7º dia amanheceu como todos os outros dias. Sim ou não? Dia normal. O sol brilhou, tudo normal, os pássaros cantando. Depois de algumas horas, ainda na parte da manhã, é que as coisas começaram a mudar. O céu começou a escurecer, os relâmpagos começaram a... Queridos, Jesus Cristo disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vida do Filho do Homem. Jesus Cristo não voltará no ano 2000, que é o começo do 7º milênio. Mas Jesus Cristo voltará nos primeiros anos do ano do 7º milênio. Nos primeiros anos. Assim como a chuva não veio no início do 7º dia, demorou, quem sabe, 2 ou 3 horas, não sabemos quantas horas demorou, mas não foi no início, porque Ellen White fala que o dia 7º amanheceu o quê? Normal. Assim o 7º milênio começou como? Normal. E todo mundo, tá bom, não aconteceu nada no ano 2000. Calma, nós estamos ainda nas primeiras horas, ou seja, nos primeiros anos do 7º milênio, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda de Jesus. Noé não sabia o dia e a hora, mas era só o dia e a hora. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas só não sabemos o dia e a hora, irmãos. Há pessoas que dizem: não é possível saber a volta de Jesus, porque não sabemos o dia e a hora, como se o dia e a hora fosse tudo. Não, o dia e a hora é um detalhe muito pequeno, mas o restante Deus revelou tudo, porque Deus não faz nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. É possível conhecer o tempo da volta de Jesus. Satanás, que conhece a profecia bíblica melhor do que nós, ele sabe que está perto da volta de Jesus. Por isso ele começou a espalhar. Ele também não sabe o dia e a hora, mas ele sabe que está perto. Então ele colocou aí o calendário maia. O calendário maia diz que o mundo acaba quando? 2012. Satanás não sabe o dia e a hora, mas ele sabe que está perto. E agora os alunos da escola pública as professoras estão pedindo que eles façam trabalhos em cima do calendário maia, em cima das profecias de Nostradamus. Esses dias eu estava dando um estudo bíblico e um jovem disse: eu estou aqui com um trabalho para ser feito. Eu tenho que fazer pesquisa sobre as profecias de Nostradamus, e eu tenho que fazer uma pesquisa sobre o ano 2012 e o calendário maia. Interessante, né?
perguntei, disse para ele: por que o seu professor não pede para você fazer uma pesquisa sobre as profecias da Bíblia? E sobre o sétimo milênio? Ah, não pode. Igreja e Estado são separados. Não, irmãos. Igreja e Estado são separados. A igreja cristã é separada do Estado, mas todas as outras religiões podem, menos o cristianismo. Você só não pode falar o nome de Jesus dentro da escola pública, mas você pode falar os outros nomes. Você pode pesquisar, estudar outras profecias, mas não as da Bíblia. Satanás não sabe o dia e a hora da volta de Jesus, mas ele conhece a profecia e ele sabe que chegou o tempo. Queridos, quão perto nós estamos da volta de Jesus? Deus trabalha em ciclos de 7. A Bíblia diz que Elias orou 7 vezes até que apareceu a nuvem e começou a chover. A Bíblia diz que houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. Eliseu disse que Naamã deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A humanidade esqueceu o sábado semanal de Deus. A humanidade não guarda mais o sábado semanal. Esqueceu. Mas a humanidade também esqueceu o sábado anual, porque eles plantam todos os anos. Ninguém dá descanso à terra no 7º ano. Plantam todos os anos. Esqueceram o sábado semanal, esqueceram o sábado anual. Mas esqueceram também o quê? O sábado milenial. A humanidade não percebe que Jesus está voltando. E Jesus disse: tardando o esposo, todas dormiram. Nós estamos vivendo no período que se chama tardando o esposo. E nesse momento que se chama tardando o esposo, não é hora de dormir. A parábola diz que o noivo deveria vir à meia-noite, não é? Mas não veio. E aí elas dormiram. E quando elas dormiram, aí veio as boas novas: eis que o noivo está chegando. Dormiram na hora em que não podiam dormir? Queridos, é tempo de despertarmos do sono, porque se aproxima o momento em que Apocalipse 20, o verso 4, vai se cumprir. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Eu quero terminar lendo para vocês a mais linda descrição da volta de Jesus que eu encontrei na Bíblia. Está em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Vamos começar a partir do verso 6. Apocalipse capítulo 19, verso 6 em diante. Diz aqui: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. A esposa é você, a igreja. Já estamos prontos para recebermos nosso Salvador. E o verso 8 diz: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Só os santos de Deus se vestem de linho fino, puro e resplandecente, que representam o quê? A justiça dos santos. A justiça dos santos que eles receberam de Jesus, a justiça de Jesus imputada aos santos. E o verso 9 diz: disse-lhe, escreve, bem-aventurados os que desde agora são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E agora diz o verso 11: e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele é Jesus. Ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. O Papa tem uma coroa tríplice, dizendo que ele é Senhor no céu, é Senhor na terra e é Senhor debaixo da terra. Por isso os papas usam o quê? Uma coroa tríplice. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo não tem uma coroa tríplice. É muito mais do que isso. É uma coroa com muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Que nome é esse que está escrito na coroa de Jesus? Só ele sabia. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Como?
As vestes de Jesus não são brancas, mas os salvos estão vestidos de branco, mas Jesus está vestido de uma veste salpicada de sangue. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei pensando, por que Jesus está vestido com uma veste toda suja de sangue? Para poder dar para você e a mim vestes brancas e puras. Queridos, Jesus Cristo sempre terá as marcas nas mãos, nos pés, talvez na testa, talvez os espinhos da coroa tenham machucado sua testa, seu lado, sua roupa salpicada de sangue. E as pessoas olham para a roupa de Jesus e perguntam: por que estas manchas de sangue? Porque ele teve que pisar o lagar. É o sangue da vitória sobre o pecado. Por isso nós podemos receber vestidos de linho fino, puro e resplandecente. O pecado tem um preço. E quando lembramos que o pecado tem um preço, ele se torna repugnante para nós. O pecado só é atrativo para você quando se esquece do preço do pecado. Jesus pagou o preço do pecado. Mas Jesus está vestido com uma veste salpicada